A evolução social, tecnológica e económica das sociedades modernas não tem resolvido as profundas contradições globais nas condições de igualdade, na responsabilidade coletiva e nos comportamentos humanos. As sociedades têm-se tornado mais violentas. Os cidadãos têm substituído, em cada vez mais casos, as lutas legítimas pelos seus direitos por formas radicais e extremistas de contestação. A vida estruturada e as instituições têm sido abalroadas por esses extremismos. A espiral de violência é alimentada pelas clivagens ideológicas profundas, pela linguagem exacerbada da confrontação, pela ausência de crivos distintivos em relação aos valores que se pretendem induzir nas relações humanas. Os Estados Unidos são uma sociedade violenta, que acompanha a sua história e a sua construção política. Desde o combate à colonização inglesa, à guerra civil da segunda metade do século XIX, entre os secessionistas escravocratas e os unionistas constitucionalistas. Dos ciclos de expansão económica às profundas recessões. Da construção de um quadro de dominação global de perfil imperial às relações a esse poder por um maior equilíbrio global, das profundas clivagens internas contra as minorias, à desproteção social de uma larga franja da população, entregue a uma cultura liberal e de competição social que se distingue do Estado social que tem caracterizado a Europa, menos violenta, mais integradora, mais atenta aos direitos sociais e políticos. Numa sociedade violenta, reações violentas dos cidadãos. O candidato presidencial Donald Trump, republicano radical, parceiro do radicalismo global, violento e intolerante no discurso e nos gestos, foi alvo de um atentado, vítima das condições de conflitualidade que tem alimentado, da defesa da socialização das armas como instrumento de poder do indivíduo. Um atentado é sempre de condenar, independentemente da sua motivação. Os Estados Unidos têm um vasto historial de violência sobre políticos, presidentes ou candidatos, republicanos ou democratas, a expressão objetiva da tal cultura de violência, ora por motivações essencialmente políticas, ora por razões fúteis. Não me esqueço de ter chegado aos Estados Unidos no início de 1982, menos de um ano após o atentado sobre o presidente Ronald Reagan, em março de 81, e executado por um indivíduo que justificou o ato, vejam bem, como forma de impressionar a atriz Judy Foster, que tinha visto num filme da época e por quem se tinha deslumbrado. Não há maior expressão de futilidade demencial do que esta. E o atentado a Trump, que ainda está em análise pericial, não sugere que tenha sustentação num juízo político sobre o seu desempenho. O autor é apoiante republicano. O que ocorreu no contexto de organização da Convenção Republicana poderá trazer benefício eleitoral a Trump, por efeito da ideia de vitimização e do apagão repentino sobre o que ele representa na política dos Estados Unidos. É dos livros. Para ajudar à festa, isto é, o seu sucesso eleitoral, teremos Viktor Orbán, na liderança temporária da União Europeia, a garantir que ele resolverá a guerra na Ucrânia para se dedicar ao Indo-Pacífico. E teremos o estranho movimento de setores intelectuais americanos, com alguma razão, diga-se, mas a destempo, a clamar pela substituição de Biden na candidatura democrata. O New York Times na liderança. Estranho, não?